Livro do profeta messiânico, capítulo 30. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 30. Que diz assim a palavra do Senhor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que se cobre com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, com base nesta palavra, a palavra do Senhor diz, por isso que o inimigo está lutando, porque a mensagem qual Deus me deu é uma mensagem, ela não é de passar a mão na cabeça de ninguém, ela não vai ser uma mensagem de prosperidade, de milagre, não. Ela diz, ai dos filhos rebeldes. Então, será uma mensagem de exortação. Por isso que o inimigo tá lutando. Eu abri no outro TikTok, o povo não entrou aqui, até agora só uma pessoa entrou. O inimigo, ele tenta impedir o agir de Deus, mas ele está repreendido, ele está derrotado pelo sangue de Jesus. Vou pregar a palavra, vocês vão receber a palavra e o nome do Senhor será glorificado. A palavra do Senhor nos diz a respeito de um dos maiores profetas que existiu no Velho Testamento, que foi o profeta messiânico Isaías. Por que ele recebia esse título de messiânico? Alguns historiadores davam esse título para o profeta Isaías, porque o profeta Isaías foi o único profeta que profetizou sobre a vinda de Cristo, sobre o nascimento, sobre a infância de Jesus, sobre a vida adolescência, sobre a adolescência de Jesus, sobre a vida adulta de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição e sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Então o profeta Isaías, ele foi o único profeta escolhido por Deus para anunciar a vinda do Messias. Lá no capítulo 7, versículo 14, ele disse: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então o profeta Isaías, ele tinha recebido esse título de messiânico, aquele que profetizou a vinda do Messias. Isto é, recordando que ele profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo. Ele profetizou 700 anos, ou seja, 70 séculos antes da vinda do Messias. Então, ou seja, ele foi esse profeta que teve essa missão tão gloriosa de profetizar a vinda do Salvador. Nenhum outro profeta do Velho Testamento teve essa grande missão, mas o profeta Isaías teve. E diz o texto que o profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, o profeta Isaías foi aquele profeta que outrora, ele era aquele profeta que apontava o dedo na cara de qualquer pessoa para revelar o seu pecado, revelar o seu mau comportamento, revelar as coisas erradas que muitos faziam. Então ele era aquele profeta que apontava o dedo diante daquelas pessoas que estavam vivendo na idolatria, que apontava o dedo diante daquelas pessoas que faziam as esculturas de imagem. Então ele era aquele profeta. E diz o texto lá no capítulo 6 que certo dia o profeta Isaías recebeu de Deus uma visão após a morte do rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? Diz o texto que o rei Uzias, ele foi um dos reis que atuou por muitos anos como rei, por mais de 65 anos em Jerusalém, em Israel. Ele foi um rei muito poderoso, e diz o texto que o profeta Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias, ou seja, o profeta Isaías, ele não vinha de uma linhagem pobre, de um povo pobre, não, ele era um profeta que vinha de uma linhagem real, ele era filho de Amós, então ele era
digamos que um homem da nobreza, um homem rico, um homem que vivia no palácio, ele era sobrinho do rei. Então ele teve uma boa educação, ele se expressava bem, tinha uma boa eloquência, ele era um homem culto, estudado, então ele foi diferente dos demais profetas. Outrora, os demais profetas do Velho Testamento foi aqueles que Deus escolheu no meio do povão. Diz o texto que o profeta Amós, ele foi escolhido por Deus, e esse homem, ele era homem matuto, era um homem que vivia no campo, era um homem que vivia, como que eu posso dizer? Vivia em cima dos burros bravos, dos bois, dos touros. Ele amansava os burros bravos, ele amansava os bois, ele era boiadeiro, ele era esse homem matuto mesmo, esse homem que vivia no meio dos animais e amansando os animais. E Deus olhou para Amós e pensou, se ele tem coragem de subir em cima de um burro, pegar de um boi, pegar ele pelo chifre e tentar amansar o burro, esse boi, então ele vai ser um excelente profeta, porque o diabo sequer vai chegar perto dele, de tanto medo que o diabo vai ter dele. Isso conjecturando, tá, gente? A Bíblia não diz assim, é só modo de falar. Mas o profeta Amós, sim, ele estava no campo, ele era amansador de animais, principalmente dos bois, dos burros, dos cavalos, ele amansava os animais. Então ele foi escolhido por Deus, o Senhor escolheu ele para ser profeta. Diz o texto que o profeta Osés também foi um dos profetas escolhidos por Deus, ele era um homem simples também, era um homem humilde, pobre. O profeta Osés, a profissão que ele exercia na sua época era padeiro, olha só, era um homem simples e humilde, simples como eu e você. Então Deus escolhe quem ele quer. Então o profeta Osés, ele era padeiro, e Deus olhou para o profeta Osés e pensou, esse homem, enquanto a Jerusalém, toda a cidade dorme, ele está aqui levantando por volta de 3 horas da manhã, preparando a massa do pão e fazendo pão para a população comer no dia seguinte. Então é esse mesmo que eu vou chamar, é esse mesmo que eu vou usar, é esse que vai se profetizar no meio do meu povo. Então o Senhor, ele chama o improvável, o Senhor chama o pequeno, o Senhor chama quem ele quer. O próprio Deus, quando viu que não existia um profeta para profetizar para Balaão, sabe o que Deus fez? Fez com que a mula falasse. Então Deus abriu a boca da mula e ela falou. Então Deus, ele usa quem ele quer, ele usa o animal, ele usa o homem simples, ele usa quem ele quer. Mas olhando aqui para o profeta Isaías, ele vinha não do meio do povão, mas ele vinha no meio da linhagem real. Ele era um homem culto, ele era um homem rico, ele era um homem de boa influência, ele era um homem inteligente. Então o Senhor, ele usa quem ele quer, ele usa uma pessoa humilde, mas ele também usa um doutor. Ele usa uma pessoa simples, mas ele também vai usar um homem de eloquência, rico que seja. Então Deus, ele usa quem ele quer. Não vamos agora aqui... como que eu posso dizer? Nós não vamos agora colocar isso em questão, mas a gente vai dizer que Deus, ele chama quem ele quer, ele escolhe quem ele quer e ele capacita quem ele quer para a sua obra. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, diante disso, agora o texto diz que Deus deu uma visão ao profeta Isaías após a morte do seu tio, que foi o rei Uzias. Então, diante disso, agora Isaías se encontrava sozinho, digamos assim. Ele não tinha mais a proteção do seu tio, que era rei. Ele não era mais escoltado pela cavalaria, pelos soldados da corte. Ele não era... ele estava agora sozinho, e diz o texto que diante de tudo isso, o próprio Isaías, ele teve um certo temor, um certo medo, receio. Ele pensou, meu tio agora morreu, e como que eu vou profetizar, como que eu vou apontar o dedo, como que eu vou revelar o pecado de quem quer que seja, quem é que vai me defender se meu tio não está aqui, se os soldados não estão aqui, quem é que vai me fazer a minha guarda? E diz o texto que diante de tudo isso, Deus olhando para Isaías, entendendo e conhecendo o
o que passava em sua mente, no seu coração, o próprio Deus teve um encontro com Isaías. E diz o texto que agora Deus dá uma visão a Isaías poderosíssima, uma visão qual ele nunca imaginou que ele teria. Diz o texto que Isaías agora é totalmente separado e ungido. Ele recebeu a nova unção para profetizar. E diz o texto que a visão que Deus deu a Isaías era uma visão que ele dizia: e eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ou seja, a visão que Isaías estava tendo era do próprio Jesus assentado no mais alto e sublime trono, e diz o texto que o manto do seu vestido descia até a terra e cobria todo o templo. Ou seja, que templo? O templo de Israel. Então, ou seja, esta foi a visão que Neemias recebeu da parte do Senhor. E aí o texto vai dizer mais no versículo 2 que diante dele contemplar essa tremenda visão que ele viu o Filho de Deus, o Filho do Senhor, que era o Jesus Cristo, a Bíblia diz que os serafins voavam por cima dele quem? Por cima do trono de Jesus. E que era serafins? A palavra do Senhor fala que os céus ele é dotado de anjos. No céu existe anjos, arcanjos e serafins. Cada um desses anjos tem uma hierarquia, digamos, celestial. Cada anjo é de um patamar, cada anjo tem o seu grau elevado espiritualmente, digamos assim. O próprio Lúcifer, ele era um desses serafins. O Lúcifer, ele era o anjo ungido da guarda, ele era o querubim ungido da guarda, aquele que guardava a adoração. O Lúcifer era aquele que levava toda a maestria, todos os demais anjos a adorar a Deus. Então, esse anjo que o texto está falando aqui seria um serafim, e diz o texto que esse anjo ele tinha ele tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobria os pés e 2 voavam. Ou seja, os anjos não é semelhante àquilo que vocês imaginam, os anjos eles são anjos celestiais, anjos angelicais. Então tem uns que vão ter 6 asas. No caso aqui desse serafim, ele tinha 6 asas. Agora imagine você que com 2 ele cobria o rosto, com 2 ele cobria os pés, e com 2 ele voava em volta ali do trono do Senhor Jesus. Eu imagino que ele cobriu o rosto em prol da glória, do poder que resplandecia o trono da graça, o trono do Senhor, e com 2 ele cobriu os pés. Eu imagino que é em sinal de adoração, reverência àquele que estava no alto e sublime trono, que era o Senhor Jesus, e com 2 ele voava em volta do trono. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto que e clamavam uns aos outros. Quando o texto diz e clamava uns aos outros, eu imagino que esses serafins, né, eram vários serafins, e clamava uns aos outros. Os serafins, os arcanjos e os anjos em volta também ali do trono, e todos num só coro, e todos diziam da seguinte forma: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, diante dessa adoração, dessa reverência, desse clamor, dessa magnitude, adorando, reverenciando, exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, que é o nosso Senhor Jesus, eles clamavam dessa seguinte forma: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E diante de tudo isso, agora Isaías contemplava tudo aquilo, ouvia tudo aquilo na visão qual o Senhor estava dando para Isaías. Então, diante de tudo isso, agora Isaías, que era aquele que apontava o dedo para as outras pessoas, apontando o seu pecado, a sua idolatria, a sua mentira, o seu erro, o seu engano, agora diante dessa visão tão tremenda,
Isaías dizia: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, diante daquela visão maravilhosíssima, tremenda, ele se voltou para si, ele reconheceu que agora ele se via como nada, que agora ele se via como um dos menores dos homens, que agora ele se via como um homem pequeno, que agora ele entendia que os seus lábios eram impuros e que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então ele entendeu que o Senhor estava lhe dando aquela visão para ele, e diante daquela ver a presença, a glória do Deus Todo-Poderoso, ele olhou para si e disse: ai de mim que estou perdido, o que será de mim agora, Senhor? Diante de uma visão tão poderosa como essa, e eu habito no povo, meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Como que eu irei agora fazer a tua obra? Como que eu irei agora profetizar, se agora eu não tenho mais o meu tio, não tenho mais os soldados para me guardar? Como que eu vou passar no meio do povo, e como que eu vou apontar agora se o Senhor me revelar o pecado de alguém? Olha só o entendimento e olha só o temor, o medo agora que o profeta Isaías sentiu diante daquela visão. E diz o texto que, porém um dos serafins voou para mim. Um dos serafins veio até Isaías, trazendo na sua mão a brasa viva que tirava do altar como uma tenaz. O dos serafins via com a brasa viva de fogo. E com essa brasa tocou os meus lábios e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado do teu pecado. Ou seja, o anjo veio, tocou nos lábios de Isaías, purificou os lábios de Isaías, tirou toda a impureza dos seus lábios, tirou toda a iniquidade da sua vida, tirou todo o pecado de Isaías, e agora o Senhor derramava sobre ele uma graça, uma unção, uma autoridade, uma revelação, um discernimento, mais graça, mais sabedoria, porque agora o Senhor estava ungindo o profeta Isaías para profetizar um novo tempo em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante de tudo isso, o profeta Isaías, ainda contemplando toda aquela visão, depois disso, ouvi a voz do céu, que disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante desta palavra, o profeta ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Ou seja, quem eu enviarei para fazer a minha obra? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem há de ir em meu nome, profetizar em meu nome na terra? E o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante dessa visão, dessa glória, desse poder, desse milagre, dessa brasa de fogo tocar os lábios do profeta Isaías, agora Isaías estava totalmente com os lábios purificados, totalmente perdoado de todos os seus pecados e iniquidades, e agora o profeta Isaías estava apto para fazer a obra do Senhor, estava apto para ser enviado. Eu quero te dizer que quando Deus escolhe um homem ou uma mulher para fazer a sua obra, primeiro, ele escolhe. Segundo, ele chama. Terceiro, ele separa. Quarto, ele prepara. E quinto, ele envia. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem todo um processo, tem todo um preparo para que eu ou qualquer um de vocês esteja apto para fazer a obra do Senhor. E vocês aí que ainda não estão entendendo o que eu estou falando, isto é para quem já tem o seu nome escrito no livro da vida, para aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador, para aquele que ouviu a voz do Senhor, para aquele que deu legalidade para que o Senhor viesse mudar a sua vida. Então o Senhor, ele primeiramente salva, cura, purifica de todo pecado, chama, separa, prepara e envia. Mas para isso é preciso primeiro o quê?
ter um encontro com Cristo, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, diante disso agora, o profeta Isaías estava apto para agora profetizar no meio de Israel, porque o profeta Isaías, ele era um homem educado, inteligente, sensato, e era um homem que tinha livre acesso a qualquer rei que estava exercendo o poder naquele tempo. E diz o texto que do capítulo 1 ao capítulo 39, os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, eu quero te dizer para vocês entenderem, a Bíblia toda do Velho Testamento ao Novo Testamento, ela tem 66 livros. 39 livros, ele é do Velho Testamento, e 27 livros, ele é do Novo Testamento. Totalizando, então, 66 livros. E só o livro de Isaías se encontra 66 capítulos. Ou seja, o livro de Isaías, ele é digamos que ele é uma mini Bíblia. Então, o livro de Isaías é algo que nós temos que ler, estudar e discernir. Claro que nós só aprendemos a discernir, entender a palavra de Deus mediante a nossa vida com Deus, oração, jejum e fidelidade ao Senhor, para que o Senhor possa nos dar discernimento e abrir a nossa visão, nosso entendimento para a palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é como um livro qualquer. Essa palavra que é a própria boca de Deus falando conosco. Para que nós venhamos entender o que está escrito, nós temos que ter uma vida com Deus, uma vida no altar, temos que ter uma vida contínua de oração, de jejum e consagração, para que nós podemos entender os textos, os versículos, os capítulos, as histórias e toda a exegese, toda a análise do texto. Nós temos que estar orando, consagrando. Por isso que quando eu abri a live, eu disse que para nós estarmos aqui, aquele que o Senhor chamou, separou para fazer a sua obra, para nós estarmos aqui, nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que andar, falar, pensar, viver conforme a vontade de Deus. Nós estamos com os pés na terra, mas com a mente e o coração voltado no céu. Ou seja, nós estamos aqui, a Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem, porque o que nós vivemos aqui nesse mundo é apenas um certo tempo. Então nós estamos aqui de passagem, nós estamos com os pés na terra, mas com a mente e o coração voltado em Cristo, com a mente e o coração voltada nos céus. Então, ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele anda conforme a vontade do Espírito Santo. Ele fala aquilo que o Senhor manda, não aquilo que ele entende, não aquilo que ele quer, porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para levar o ID do Senhor, para anunciar essa palavra, para anunciar Cristo, para anunciar a salvação e para dizer que Jesus te ama, que Jesus te chama, que Jesus te escolheu, que Jesus quer transformar a tua vida, que Jesus quer te libertar, que Jesus quer mudar a tua história, que Jesus quer salvar a tua alma. Então, para isso que o Senhor nos chamou. Então, diante de tudo isso agora, o texto diz do capítulo 1 ao capítulo 39, o profeta Isaías, então era aquele profeta que apontava, que mostrava o erro, o defeito, o pecado que as pessoas estavam cometendo. Mas agora, diante dessa visão, o Senhor mudou o ministério de Isaías. O Senhor trabalhou na estrutura de Isaías. O Senhor tocou nos seus lábios. O Senhor curou a impureza dos lábios. Ou seja, por que o Senhor curou a impureza dos lábios de Isaías? Porque certamente, como ele disse, eis que os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, por mais que ele era escolhido, por mais que ele era profeta, ele ainda tinha algumas falas que muitas das vezes não agradavam ao Altíssimo, não agradava a Deus. Então, por isso que Deus tirou a impureza dos lábios dele, porque ele estava no meio de um povo que habitava no meio de um povo que tinha os lábios impuros, que possivelmente, certamente falava palavrão. Eu quero te dizer que Deus não aceita isso. Os nossos lábios é para falar bênçãos, os nossos lábios é para falar coisas boas, os nossos lábios não ficou para xingamentos, para falar palavrões, para falar palavras obscenas, para falar coisas que não agradam a Deus. Os nossos lábios ficou para profetizar, para adorar, para louvar, para anunciar a palavra do Senhor. Então, por isso que Deus tocou nos lábios de Isaías e purificou os seus lábios, para que agora sim ele estivesse apto, estivesse totalmente revestido da palavra de Deus, porque
Por que Deus escolheu o profeta Isaías, se ele era um homem, vinha de uma linhagem real, era um homem que tinha era um homem de posses, era um homem que teve estudo, era um homem educado, letrado, era um homem, não era do povão como foi os demais profetas. Justamente por isso, porque Isaías, ele era um homem culto, ele era um homem inteligente, e o Senhor precisava de alguém que tivesse uma boa eloquência, um bom entendimento, para que quando o Espírito Santo viesse, ele soubesse profetizar da forma como o Espírito Santo ordenava. Você sabia que o Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta, ou seja, o Espírito é sujeito ao profeta. Quanto mais entendimento, quanto mais inteligência, quanto mais letrado, quanto mais estudado, quanto melhor o profeta falar, mais o Espírito Santo vai usar ele com graça e sabedoria. Porque, ou seja, você já, né, isso agora eu estou pregando aqui, eu entendo que deve ter algum crente aqui na minha live. Eu estou pregando, exemplo, às vezes a pessoa é humilde, é simples, fala o português errado, tem uma linguagem bem simples, e mesmo assim o Espírito Santo vai usar ele conforme o profeta. Se o profeta tem uma boa eloquência, fala bem, é inteligente, é entendido, tem discernimento de várias coisas, o Espírito Santo, quando vem, vai tomar ele com grande sabedoria e inteligência. Agora, quando o profeta ele é mais humilde, o Espírito Santo vai usar ele usando palavras mais simples, mas de forma que as pessoas qualquer pessoa venha entender o que ele está falando. Agora, quando Deus quer falar algo mais específico, o Senhor então usa alguém mais instruído em letras, em estudo. Não é regra, tá, gente? Isso não é regra. Eu só quero tentando falar para vocês que foi assim que Deus fez. O Senhor usou diversos profetas no Velho Testamento, cada um eram pessoas humildes, simples, não sabia falar, era o povo, como eu citei, Deus usou o profeta Amós, ele era amansador de boi, de vaca, então morava no mato, na fazenda, então era um homem inculto, era um homem humilde, sim, mas mesmo assim o Senhor usou ele para profetizar em Israel. Então cada um Deus usa de um jeito. Nesse caso aqui, o Senhor escolheu Isaías pela sua eloquência, pela sua sabedoria e pela sua fidelidade com Deus, que é a principal área que o Senhor olha, né, quando vai escolher alguém. E agora, Isaías estava profetizando de forma diferente. Agora, quem olhava para Isaías não via mais aquele profeta que só apontava pecado, que só apontava erro, que só apontava defeito, que só apontava, falava coisas que muitas vezes, né, porque o profeta, ele fala aquilo que Deus manda, não aquilo que o povo quer ouvir. E muitas vezes o profeta, ele vai falar coisas que muitas pessoas não vão querer ouvir. Por quê? Porque ele está sendo instruído, inspirado pelo Espírito Santo. Então o profeta, ele não vai só profetizar coisas boas. O profeta, ele vai apontar sim erro, ele vai falar coisas, denunciar pecado, ele vai falar coisas para conserto das pessoas. Então, diante de tudo isso, agora nós vemos aqui um novo Isaías. E diz o texto qual eu li, que foi que eu li aqui para nós iniciar a nossa mensagem, que foi só a introdução. Agora eu vou entrar dentro da palavra. Nós lemos o texto do capítulo 30, que o título diz Filhos Rebeldes. Vou ler novamente, porque agora entrou novas pessoas. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que se encobre com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra que Deus deu aqui ao profeta Isaías para profetizar no meio de Israel, dizendo: ai dos filhos rebeldes. Ai dos filhos rebeldes que tomam conselhos, mas não do meu espírito. Que tomam conselhos, mas não de mim. Que se cobrem com a cobertura, mas não do meu espírito. Para acrescentarem pecado sobre pecado. Ai dos filhos rebeldes que desce ao Egito, ao mundo, que estão no mundo. Ai dos que descem ao Egito sem pedir o meu conselho,
para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Olha só que palavra séria, que versículos poderosos. O texto está nos falando que o povo de Israel estava tão no pecado, estava todo cometido de inúmeras doenças espirituais. O povo de Israel estava no lamaçal do pecado. O povo de Israel estava pecando, esqueceram até do seu Deus, esqueceu de tudo que Deus fizera por eles. O povo de Israel estava longe dos caminhos do Senhor. O povo de Israel estava voltado para a idolatria. O povo de Israel estava vivendo na orgia. O povo de Israel estava no pecado. O povo de Israel estava totalmente fora dos princípios daquilo que Deus determinara para eles. E diz o texto aqui no capítulo 30 do livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, que tomam conselhos, mas não de mim. Ou seja, o povo de Israel estava no pecado e agora o povo de Israel estava totalmente esqueceu do seu Deus, esqueceu do Deus de Abraão, esqueceu de Israel, porque o Senhor, ele concebeu a Israel desde Abraão, ele criou dessa pequena semente até se transformar em uma nação gloriosa. Então o povo de Israel, desde Abraão até o presente momento, o povo vivia pecando. Na mesma hora que estava adorando a Deus, já não estava. Na mesma hora que estava adorando ao Senhor, já estava esquecendo do seu Deus. Então o Senhor ele insistia com o povo de Israel, porque ele amava aquela nação. A palavra do Senhor diz que Deus olhou para Israel e a amou. O Senhor se compadeceu daquele povo. O Senhor amou, foi a nação amada. O Senhor amou Israel primeiro do que as outras nações. E agora Israel estava nessa condição, nesse declínio espiritual. E diante disso, sabe o que o povo de Israel estava fazendo? De vez de buscar conselhos e refúgio em Deus, no seu Deus que nunca desamparou, no seu Deus que libertou eles do cativeiro do Egito, que fez Israel vencer batalhas por diversas vezes, que usou vários homens para profetizar, vários profetas, que usou Davi para ganhar várias batalhas. O povo agora se esqueceu do Deus de Israel. O povo agora estava totalmente voltado para o declínio espiritual. E diz o texto que o povo agora, sabe o que o povo fez? Diz o texto que o exército da Síria estava oprimindo, como sempre, o povo de Israel. E estava agora querendo entrar em batalha contra Israel. E sabe o que o povo de Israel fez? De vez de orar a Deus, consultar a Deus, consertar a sua vida, o povo esqueceu do seu Deus e agora foi buscar ajuda, foi buscar socorro lá no Egito, foi buscar proteção no Egito. Por isso que o texto diz aqui: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que desce e que cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, e que desce ao Egito. Então o povo de Israel, de vez de confiar no seu Deus, clamar ao seu Deus, ele se esqueceu e foi buscar ajuda lá no Egito. Para o povo do Egito, que era uma nação pagã, uma nação pecaminosa, uma nação idólatra, uma nação que não cria no Deus de Israel. Tanto é que o povo foi liberto do Egito e agora estava novamente, o povo de Israel, pedindo socorro para uma nação que aprisionou eles por 430 anos no passado, séculos atrás. Agora você imagina o tanto que o povo estava totalmente cego espiritualmente, não estava estudando a palavra, não estava lendo a palavra, não lembrava que um dia o povo de Israel esteve cativo lá no Egito e agora, não sei quantos séculos até o livro de Isaías, e eles agora estavam buscando socorro em uma nação inimiga, a nação do Egito. Então o próprio Deus falou: ai dos filhos rebeldes que buscam conselhos, mas não do meu espírito, que se cobre com a cobertura, mas não do meu espírito,
para acrescentarem pecado sobre pecado. Ou seja, estava pecando e agora estava pecando cada vez mais por buscar ajuda de uma nação inimiga, que era a nação do Egito. Porque o povo da Síria estava oprimindo o povo de Israel. De vez deles se prostrarem a Deus, adoração, e confiar que Deus iria fazer eles vencer essa batalha, essa guerra, não, foi buscar refúgio em uma nação inimiga. É como nós estamos vendo nos dias atuais. Então, diante disso, o texto vai nos dizer que o Altíssimo sustentou o seu povo, suprindo todas as suas necessidades outrora, desde o tempo que o povo de Israel saiu do Egito até o presente momento. O Senhor supriu, guardou, protegeu, amparou, fez o povo vencer batalha por diversas vezes, ganhar várias guerras. Foi tantas nações se levantando contra Israel, os filisteus, os assírios, tantas nações, os caldeus, os babilônios. Foi tantas nações que se levantaram contra Israel nesse decorrer dos anos, dos séculos, que o povo esqueceu de tudo isso, que foi Deus que deu vitória para eles. Porque Deus não deixou eles serem sucumbidos pelos inimigos. Mas o texto vai também nos falar que agora Israel tinha descido até o Egito e pediram conselhos para o rei do Egito, e pediram proteção para o rei do Egito. Ou seja, pediram conselho para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, de vez de confiarem em Deus. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. Ou seja, eles achando que Faraó iria protegê-los, iria lutar com eles contra os assírios, e não foi isso que aconteceu. O texto diz que eles foram envergonhados, porque a própria nação do Egito não ousava lutar contra a nação da Síria, porque a nação os assírios era a nação mais poderosa do seu tempo, dessa época. Então o próprio Egito não ousou defender. Não era a intenção deles se aliar ao povo de Israel para ajudar eles a vencer batalha contra os assírios, jamais. Então eles foram envergonhados, foram buscar ajudas e foram envergonhados, porque o rei não deu cobertura para eles, o rei não quis ajudar eles. O texto diz, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoão, e os seus embaixadores já chegaram em Anis, e todos se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Foram envergonhados, de vez deles buscarem a Deus, orarem a Deus, e o profeta Isaías profetizou dessa forma: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim, e que cobre com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, diante de tudo isso, o próprio Egito, ele não deu a ajuda que Israel pediu. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disso, porque o próprio Isaías disse: o Egito não vão ajudar vocês, tudo será em vão. E diz o texto aqui no versículo 9, que o próprio Isaías continuou falando: porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então o Senhor endureceu novamente aquele povo ali do Egito para não se aliarem a Israel contra os assírios. Então, diante disso, nós vemos aqui que ao crescer a nação se tornou rebelde. Ou seja, o texto diz que quando Israel ainda era menino, era pequeno, saiu do Egito, eles estavam sob a proteção de Deus, eles buscavam a Deus, eles oravam a Deus, mas depois que Israel cresceu em número de povos, que ficou um povo muito numeroso, diz o texto que eles se tornaram nação rebelde, ingrata.
Pois diante da iminente tragédia por meio de invasão da Síria, Judá desprezou o Senhor e foi buscar proteção no braço humano do Egito. Com isso, o povo que já vinha em um ciclo de desobediência, porque o povo já vinha desobedecendo até desde a época que saiu do Egito, acumulando ainda mais pecado sobre si mesmo. Era tanto pecado que Israel tinha. Acumulava-se pecado sobre si mesmo ao buscar refúgio nos egípcios. Dessa forma, quem está afastado do Altíssimo deve se arrepender urgentemente, porque pecado atrai pecado. Então você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, você que está aí errante, você que está aí confiando na força do seu braço, você que está aí buscando refúgio, buscando ajuda em deuses pagãos, buscando ajuda na macumba, buscando ajuda no espiritismo, buscando ajuda em coisas, em lugares onde o meu Deus não está. Eu quero te dizer que seu trabalho é em vão, que o seu sacrifício é em vão. Deus não está neste lugar, nesses lugares pagãos, diabólicos, satanistas. Deus não está nesses templos. Deus está dentro da sua santa casa, esperando você, de braços abertos, para que você venha se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Salvador. Então, o próprio Deus nos adverte: sondeis o Espírito que fala convosco. Buscai em conhecer o Deus verdadeiro e não deuses pagãos, diabólicos, como nós temos visto aí, não só no nosso Brasil, como em outros países, em vários países, que as pessoas não têm o Deus de Israel como seu Deus, têm demônios como seus deuses, como seu Senhor, e servem a eles e adoram a eles. Então o Senhor está dizendo: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim, que pedem cobertura, mas não do meu espírito. Aleluias. Para acrescentarem pecado sobre pecado. Ou seja, a pessoa peca, vive no pecado e continua pecando e vivendo sobre pecado. Então, é preciso se arrepender, é preciso mudar de vida, é preciso abandonar o velho homem, é preciso abandonar as velhas práticas e se voltar para Cristo, se arrependendo, reconhecendo que Ele é o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, vão entrando, curtindo, compartilhando. Se vocês não compartilhar, não tem como a live subir. Vão entrando, curtindo e compartilhando a live. Então o texto vai nos dizer que a desobediência de Israel acumulou ainda mais pecado sobre si ao buscar refúgio nos egípcios. Dessa forma, quem está afastado do Altíssimo deve se arrepender urgentemente, porque pecado atrai pecado, e significa que, uma vez entregue ao erro, a pessoa fica cada vez mais comprometida ao mal, ao pecado. Em primeiro momento, Judá buscou no Egito um aliado para lhe proporcionar ajuda contra o ataque do exército da Síria. Humanamente, a ideia parecia ser excelente, porém a nação cometia um grave erro em não consultar a Deus por meio dos seus profetas. Da mesma forma, quantas pessoas em meio aos problemas agem assim, ignorando totalmente a confiança no Deus soberano, pode até falar que confia nele, mas usa recursos artimanhas que comprovam a sua incredulidade. E isso é, de fato, aquilo que eu citei. As pessoas, de vez de se voltar para Deus, para que o Senhor venha abençoar a sua vida, para que o Senhor venha abrir as portas para você, não, as pessoas vão se voltar para coisas erradas, vão buscar na macumba, vão buscar refúgio no budismo, nas coisas que que é totalmente fora do contexto da palavra do Senhor. Então o Senhor usou a boca do profeta Isaías dizendo, continuou profetizando: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do Senhor, a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este caminho ainda andai nele, sem vos desviardes para a direita nem para a esquerda. Ou seja, quando você ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não desvie os teus ouvidos, não desvie os teus caminhos, nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga no alvo, que é Cristo, prossiga ouvindo a sua palavra. E ele vai dizer mais aqui no capítulo 31, ai dos que descem ao Egito e buscam socorro, se estribam em cavalos
Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, não buscam ao Senhor. Aquilo que eu citei, o povo confia na força, estava confiando na força do Egito, estava buscando socorro no Egito, estava confiando nos carros, na força do Egito. E o povo do Egito não fez nada pelo povo de Israel, pelo contrário, o povo do Egito recuou. O povo do Egito não quis saber da interferência dos assírios do exército da Síria contra o Israel, que ele lutasse sozinho as suas guerras. Então o povo de Israel foi buscar ajuda no Egito e foi envergonhado por Deus, porque assim o próprio Deus permitiu. De vez deles buscarem refúgio e confiança no Deus de Israel, eles foram buscar refúgio nas forças humanas, confiando no braço humano, esquecendo o Deus verdadeiro, que é o Deus Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Todavia também ele é sábio. Ele fará vir o mal e não retirará suas palavras, e levantar-se-ão contra a casa dos malfeitores, contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. O profeta profetizou dessa forma. Porque os egípcios, o profeta Isaías profetizou, porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos, carne e não espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então o Senhor falou de uma forma bem clara e certeira, porque os egípcios são homens e vocês estão buscando refúgio e socorro pelos braços dos homens. E os egípcios não são Deus. Os seus cavalos são carnes. São carne, foi eu que fiz o cavalo. Eu posso matar o cavalo, posso matar os homens a hora que eu quiser. São carne e não espírito. Quando eu, Deus, estender a mão, tanto vocês, Israel, vão tropeçar, quanto os egípcios vão tropeçar. E todos cairão, todos tropeçará o auxiliador e cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos pelo exército da Síria. Porque se vocês buscarem refúgio no mundo, buscarem socorro nas coisas que não agradam a Deus, buscarem socorro em deuses pagãos, buscarem socorro em deuses que não podem fazer nada por você, vocês vão ser envergonhados, vocês vão cair com a cara no chão, vocês vão ser consumidos. Então busque refúgio em mim, busca refúgio no seu Deus, busca refúgio no Deus de Israel, que posso todas as coisas fazer. Porque nada é impossível diante do meu poder. Eu sou Deus poderoso, eu sou Deus soberano, e toda a terra está cheia da minha glória. Todo o poder está sobre as minhas mãos. E quem é um homem para contender contra mim? E quem é um homem para tentar buscar ajuda em outro homem? Que isso? Se foi eu que fiz o homem, se foi eu que fiz os animais, se foi eu que gerei matéria-prima para ser construídos carros. Então Deus quis alertar o povo de Israel desta forma: volte-se para mim, Israel, volte-se para o teu Deus. Olha, lembra do tempo, da época que eu tirei vocês lá do Egito, quando estava sendo escravo nas mãos do próprio Egito, do faraó, por 430 anos. Vocês foram escravos nas mãos do inimigo, e eu fui lá e resgatei vocês, arranquei vocês da mão do Egito, e agora vocês estão querendo pedir ajuda novamente para o Egito, querendo pedir ajuda novamente para faraó, que não pode fazer nada por vocês, que não tem o Deus Yahvé como seu Deus, que não tem poder de nada, que os egípcios são homens e não Deus. Os cavalos deles são carne e não espírito. Sou eu, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Somente eu posso fazer algo por ti.
Então o Senhor, ele foi falando de uma forma bem clara, usando a boca do profeta Isaías para abrir o entendimento e a visão do povo de Israel, que estava cego, estava totalmente perdido nos seus pecados, porque estava cometendo pecado sobre pecado, vivia na idolatria, no pecado, na prostituição, na mentira, no engano, na idolatria, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então eles estavam cegos espiritualmente, mentalmente. O coração deles estava totalmente voltado para o homem, não para Cristo, não para Deus. E Deus não quer que o seu povo tenha o coração voltado para o homem. Deus quer que você olhe para Cristo, olhe para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a nossa confiança não tem que estar no homem, a nossa confiança tem que estar em Deus. Salmo 127 diz: se não for o Senhor que guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se não for Deus para nos guardar, para guardar a nossa vida, para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família, se não for o Senhor para nos proteger, em vão vigia a sentinela. Não adianta você colocar cerca elétrica, câmaras, guardas em volta da sua casa. Se não for Deus para guardar, não há homem na terra, não há carne que vai guardar a sua vida. Então aprenda nesta noite, é isso que o Senhor quis trazer para vocês nessa noite. Busque confiar em Cristo, busque confiar no seu Deus, busca entregar os seus problemas, as suas causas nas mãos do Senhor. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando com o TikTok, tá me mandando mensagem, querendo travar a live. Então, diante disso, o próprio Deus nos ensina. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Nós estamos aqui pregando todos os dias, tantos pregadores, tantos cantores anunciando a salvação, anunciando a palavra e pregando. Nós vamos pregar até que Jesus volte, mas eu digo assim, que nós estamos aqui batendo na mesma tecla todos os dias, falando que enquanto o homem não se converter, que enquanto o homem não reconhecer o seu pecado, que enquanto o homem não olhar para Deus, que enquanto o homem não reconhecer Deus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor, a sua vida não muda. É preciso mudar de vida para que a sua vida seja mudada em Cristo. Para que o Senhor transforme a tua vida. Para que o Senhor tire você dessa escassez, dessa vida difícil. Clama a mim, responder-te-ei. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Busque a mim, que eu irei revelar coisas profundas para você, que eu irei revelar coisas que você não sabe, não tem entendimento. Eu vou revelar, eu vou mostrar. Eu sou o Deus que guardo, que te protejo, que te socorro. Lá no capítulo 43, o próprio Deus alertando ao povo, usando mais uma vez a boca do profeta Isaías, dizendo: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você sabia que Deus te chama pelo teu nome? Deus não chama ninguém por apelido. Ei, se você tem apelido, acaba logo com isso. Deus não chama o homem por apelido, Deus chama o homem pelo teu nome. Esse negócio de apelido, eu tenho pavor de apelidos. Porque esse negócio de apelido, quem recebeu o apelido foi os demônios caídos. Enxucaveira, Preto Velho, Mariambulambo, Pombagira e tantos outros demônios. Os demônios, a terça parte dos anjos que foram caídos quando Lúcifer foi expulso do céu, ele levou a terça parte dos anjos com ele, que é os demônios, e todos tinham nome. Agora todos receberam apelidos, que são um desses apelidos aí que eu citei. Então apelidos não é de Deus. Se alguém está te chamando de apelido, ou você está chamando alguém por apelido, pare agora, que Deus não agrada disso. Deus chama o homem pelo nome dele. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui no capítulo 43. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares, Israel, pelas águas estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor,
o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Então o Senhor, Ele nos chama pelo nosso nome. Ele diz que quando nós passarmos pelas águas, nós não estaremos sozinhos. Que quando nós passarmos pelos rios, eles não vai nos submergir, ele não vai nos afogar. Quando nós passarmos pelo fogo, nenhuma chama arderá em nós, porque o Senhor vai nos guardar, nos livrar de todo mal. Então não temas diante da adversidade, não temas diante das afrontas, não temas diante das guerras, não temas diante da escassez, não temas diante da enfermidade, não temas diante do desemprego, não temas diante das lutas. Era isso que Deus estava mostrando e ensinando para o povo de Israel, usando a boca do profeta Isaías. Não temas, abre os teus olhos, desperta. Eu sou o Deus que te saro, eu sou o Deus que mudo, que te tiro desse cativeiro. Eu sou o único Deus que posso fazer algo por ti, Israel. Não vai buscar refúgio, conselho em nação que não me serve, que não tem eu como seu Deus. A nação pagã não vai buscar conselhos no mundo, em amizades erradas, em pessoas que não têm o Espírito Santo. E assim o Senhor te diz, não busca conselhos com pessoas que não têm Deus, com pessoas que não têm o Espírito Santo, com pessoas que não têm palavra. Então, se volte para Deus, e Deus se voltará para você. Busque a presença do Senhor, que o Senhor, Ele está apto para te ouvir. A palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão gravados para que não possa nos ouvir. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Busca a minha presença, clama por mim, que eu, Senhor teu Deus, irei te ouvir. Que eu, Senhor teu Deus, irei te abençoar, irei te repreender o valente, reatar o valente que está tentando contra a tua vida. Mostra aí que eu sou o teu Deus, o seu Senhor. Então, diante desta palavra, eu estou falando, descansa em Deus, confia no Senhor e o mais Ele fará por ti. Amém, meus amados? Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para vocês nesta noite. Essa mensagem foi gravada e ela está sendo enviada para o YouTube. E assim vocês podem entrar lá no YouTube, vocês aí do YouTube vão assistir, curta e compartilha, porque todas as mensagens que eu faço aqui nas lives são gravadas e enviadas para o YouTube. Então que Deus abençoe a todos vocês e vocês aí do YouTube. Deus abençoe vocês.